Oi, pessoal, aqui é o Bomb de novo. E eu vou fazer um resumo de cada episódio da segunda temporada. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa série. E calma, deixa eu explicar. Não acabou ainda o episódio 5, só que eu não vou fazer o resumo dele porque vocês vão ver o que vai acontecer. Eu não vou dar spoiler. Enfim, eu queria agradecer muito vocês por assistirem a série, por acompanharem e me ajudarem. Só que eu estou querendo desenvolver. Já que algum dia ia acabar, eu resolvi acabar logo na segunda temporada. Porém, eu quero fazer mais séries. Calma, eu vou tentar explicar de uma forma mais clara. Eu tô criando um mundo virtual, entendeu? Daí essa série é a série no modo história. Tipo, contando a história. Vai ter mais séries, tipo, essa daqui eu estou desenvolvendo agora, que eu até fiz o trailer, que é o modo de Copa, pra comemorar a Copa, né? E vai ter muito mais séries de um mundo virtual e etc. E mais eu queria mais falar sobre isso. Agora vamos falar sobre os episódios. Episódio 1. Está lá a Orosnage e o Malcio conversando. Daí o Caine aparece e quer trazer os abstraídos de volta à vida. Daí esse episódio ele também fala sobre os 3 tipos de abstração e etc. E eu realmente não tô muito feliz de falar o resumo, porque, tipo, eu que tô criando a série, então pra mim é uma coisa muito ruim ver a série chegando no fim. Mas tem que chegar, né? Tudo chega ao fim algum dia. Mas vamos lá. Agora, episódio 1 não tem tanta coisa assim pra eu falar. Agora, o episódio 2 em si, ele já aumenta um pouquinho o suspense, né? Primeiramente que a gente já começa com o Bomb quase abstraindo entre aspas, de novo, por causa que ele fica meio que quase sem respirar, como se alguma coisa estivesse incomodando ele. Só que aí depois a Orosnage, ela reúne todo mundo mesmo. Primeiramente que ela combina com a Cube de reunir todo mundo. Aí depois ela reúne todo mundo pra falar como... Pra eles tentarem descobrir como eram humanos. Quando eram humanos, sabe? Só que aí quando acham um computador e vão ver, meio que o Caine aparece e não fica muito feliz com isso, né? Ele acaba fazendo umas coisinhas ruins, que falando dos traumas. Gente, esses traumas foram baseados em fatos reais, tá? São traumas reais. Só que eu só fiz 2 traumas, né? Porque o resto, os personagens não são nada real. Quando eles eram humanos, eles vivenciaram esse trauma. Só que hoje em dia já não acontece mais. E eu vou ser sincero, na vida real eles realmente são amigos, tá? Daí vamos lá. Continuando o resumo. Aí eles passam pelos traumas e depois o Bomb, no final do trauma do Mócio, o Bomb aparece e fala chega. O Caine, ele olha com um olhar de anjo, brincadeira. Ele olha pra ele e o episódio acaba. Aí no início do episódio 3, que é o antepenúltimo, o Caine, tipo, o pessoal tá lá atrás do Caine, enquanto o Caine tava voando. Aí o Bomb, ele fala pro Caine esperar mais um pouquinho, pra ele não deletar ele, porque o Bomb já percebeu que ele ia deletar. Daí ele falou, não, Caine, espera. Daí quando ele falou espera, ele foi deletado, infelizmente. Só que aí no episódio 5 vai acontecer alguma coisinha. Enfim, né? Daí é isso. O episódio 3 é muito... Como que eu posso dizer? Exagerado. Quando eu tava criando, eu acho que eu criei de uma forma muito exagerada. Porque, tipo, parece que é uma série de dorama, de tão depressiva que é. Mas agora continuando, sério. Aparece a casa do Bomb
E daí, oxe, eu ia falar Orochimaru. A Kubi, ela vai visitar. Daí, ela coloca uma florzinha na janela dele. Daí, o Caine aparece. Depois dessa cena, né? Ele reúne todo mundo e ele fala que ele não queria ter feito aquilo, porque ele tava muito bravo na hora. E aí ele, sem querer, né, fez eles passarem pelos traumas. E pronto, acabamos o episódio. Agora, episódio 4. Ai, meu Deus, eu terminei ele hoje, eu vou ter que explicar ele. Eu não lembro quase de nada. E eu fico pausando as dublagens que eu tô fazendo agora, né? O resumo, pra ver. Porque, tipo, é tanta cena que eu tô quase enlouquecendo aqui. Da temporada 1 eu vi muito os episódios direito. Por isso que eu sabia como era direito, né? Eu mal pausei. Daí vamos continuar. Episódio 4. Ele inicia com o Caine falando que vai deixar eles em paz. Daí pronto. Quando muda de cena, aparece tipo o mundo virtual e embaixo a opção de sair. Daí o Caine, como ele falou que ia deixar eles em paz, ele clica. E ele some. Só que sabe pra onde que ele vai? Lembra que no final do... Eu não citei aqui, mas no final do episódio anterior, ou era um antes? Sei lá. É meio que o Bombi, ele foi pra um lugar assim, todo vazio, todo branco. Daí o Caine, ele também vai pra lá, junto com o Bombi. Daí ele olha pro Bombi e fala, tipo... pensando, tipo, oxe, que diabo é isso? O que o Bombi tá fazendo aqui? Daí, sem o Caine, o mundo virtual, ele não funciona direito. Daí o céu fica branco, algumas cores ficam falhadas, os personagens, eles ficam, tipo, tentando achar a saída, já que perceberam que realmente o Caine sumiu. Daí eles começam a quase enlouquecer, querendo achar a saída, só que isso não é explicado no vídeo. A Orochimaru, infelizmente, spoiler, tá? Pra quem não assistiu. A Orochimaru, ela abstrai. Ela tava, tipo, em um lugar, daí ela começa a ficar assim, sem falta de ar. Daí ela abstrai. Infelizmente, daí a gente vê as cenas das memórias, de tudo que ela já passou no mundo virtual. Daí depois ela some e a casa dela, dá pra ver que ela foi meio que destruída, excluída do mundo, porque ela foi abstraída. E já que o Caine não tá lá, então a casa também não vai funcionar quando alguma pessoa abstrai, né? Porque isso não foi citado na história, mas quando alguma pessoa abstrai, a casa ela fica meio que toda vazia, da mesma coisa que aconteceu com o Bombi. Só que o Caine, ele tem um programa que faz a casa não ser excluída, mas já que ele não tá, a casa dela é excluída. A Kubi aparece e só vê os rastros dela e o lacinho dela. E é isso, o episódio 5 ele vai sair em breve. Eu tô pretendendo fazer uns 3 minutos de episódio, tá? E é isso, pessoal. Esse resumo foi muito resumido, ignorando as partes que eu falava porque eu falo toda hora. E é isso, eu não tô preparado pra fazer esse episódio, mas infelizmente eu tenho que fazer. Eu só posso dar spoiler dessa cena aqui, do início do episódio. Cadê o Caine?